Estamos com a Carreta Agro pelo Brasil, presente na 17ª Tecnoeste, em Concórdia, Santa Catarina, e vamos conversar hoje com o tema sobre ovinocultura. Estamos aqui com os nossos convidados, é o Thiago Casella, que é técnico de campo do ATEG em Santa Catarina, o Lucas da Campo, também técnico de campo do ATEG Senar Santa Catarina, e o supervisor técnico do ATEG, Fernando da Silveira. Fernando, conta um pouquinho para nós como é que está a atuação do ATEG na ovinocultura de corte em Santa Catarina. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Thiago, Lucas. Acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui sobre essa cadeia tão importante que é para a nossa região e que vem aumentando e desenvolvendo com muita rapidez, né? Então, Paula, hoje a gente está trabalhando no estado aí com mais de 600 produtores atendidos pelo ATEG. Nesse atendimento que a gente trabalha de 2 a 4 anos, prestando uma assessoria, uma consultoria ao produtor, tanto na área de gestão quanto na área técnica, visando uma busca do aumento de produtividade e, consequentemente, lucratividade. E, se possível, trazendo junto a qualidade de vida, que é o que a gente almeja para todos os nossos produtores. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Thiago. E seguimos aqui a nossa conversa. Então, eu gostaria que os técnicos aqui nos contassem um pouquinho como é que está sendo a atuação de vocês nas propriedades, quais são os principais resultados que a gente consegue obter os ganhos junto aos produtores. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Lucas. Então, acho assim, o trabalho que a gente faz diretamente com o produtor, acho que as melhorias que a gente consegue é levar aquele conhecimento para o produtor, e tanto na parte técnica quanto na gerencial que o Fernando citou. E tentar organizar junto aos produtores a cadeia de ovinocultura que ainda está em organização. Tanto acho que não só no estado, mas também no Brasil, que é uma cadeia que tem muito potencial de crescimento, mas ainda não está organizada comparando com algumas cadeias, como o caso do bovino, ou suinocultura, ou avicultura, que já está alguns passos à frente, né? Então, acho que além da parte técnica, a parte gerencial que a gente leva, também a gente dá aqueles pitacos na parte ali de tentar ajudar a organizar a cadeia. Que é um suporte que precisa, né, Thiago? Porque potencial, atividade tem muita para progredir e prosperar. Haja vista o espaço reduzido que demanda, o interesse dos produtores, né, Lucas? Sim. Eu até queria completar ali o do Thiago, né? Porque a gente vê que a ovinocultura vem tirando espaço de outras cadeias, né? Cadeias que daqui a pouco já eram trabalhadas há tempo e o produtor já não tem interesse em ampliar ou continuar. Às vezes tem um pouco do aperto da agroindústria e eles acabam desistindo e optando pela ovinocultura como uma fonte de renda que era alternativa e passa a ser a principal fonte de renda da propriedade, né? Visto que a atividade é lucrativa, ela é interessante, né? Tem bons resultados. Eu tenho visto assim, muitos depoimentos dos produtores falando da importância de ter uma pessoa de fora, que vai lá, visita várias propriedades e chega na propriedade dele e auxilia coisas que ele talvez não tinha identificado ali, por mais que às vezes ele sabe produzir, né? Mas ele não tinha talvez identificado alguns pontos que tem um grande causa aí um resultado muito grande, né? Então a importância de quem está de fora e conhecer as outras realidades para estar ajudando, né? Os produtores relatam isso para nós também, né? Que não tem um suporte, né? Uma entidade que dá esse suporte técnico para eles, né? E na assistência particular também eles têm dificuldade de encontrar um profissional da ovinocultura. Então o Senar é muito bem recebido pelos produtores, né? No programa TEG por ter esse profissional, né? Nós temos um caso aqui de Concórdia, que é a região que eu atendo, um produtor que é 62 anos, que é caprinocultor, e o primeiro técnico que ele recebeu fui eu, né? Então são 60 anos sem assistência, né? Se pegar é um contraponto que a gente percebe, porque se a gente pegar outras cadeias, bovinocultura de leite, por exemplo, a gente tem uma gama muito maior de profissionais para atender, aves, suínos, o próprio bovino de corte. Quando chega na ovinocultura, e a gente percebe isso, né, Paula, quando a gente precisa, às vezes, passar por um processo seletivo para trazer um pessoal para trabalhar com a gente, que a gente encontra essa dificuldade de achar técnicos. Porém,
eu queria fazer uma ressalva aqui, que quando a gente acha também são apaixonados, né? Assim como os próprios produtores são apaixonados pela atividade, a gente tem essa percepção que vocês dois, que a gente tem a possibilidade de trabalhar junto, não são simplesmente técnicos. Além de técnicos, são produtores e, sobretudo, apaixonados, né, pela ovinocultura. O que você conta sobre isso, Thiago? Thiago que vem de uma raiz familiar aí, que já produz ovinos há muitos anos, né, Thiago? A ovinocultura é, como o Fernando falou, é uma paixão. Quem inicia é difícil de voltar, porque além de você gostar de trabalhar, ela é uma atividade rentável dentro das propriedades. Porém, até pouco tempo, ela era, como o Lucas falou, mais uma atividade alternativa, e hoje já está se tornando o carro-chefe de muitas propriedades. E acredito que tem muito para crescer, né, dentro do estado aí. Paulo, eu queria também aproveitar o conhecimento do Lucas e do Thiago aqui, porque a gente tem percebido assim uma mudança, inclusive no consumo dos produtos, e a gente vem né, na ovinocultura aí, que até pouco tempo atrás a gente falava de ovino só para churrasco, né? Paleta, pernil, costela e carré. E agora a gente está encontrando outras possibilidades. Na visão de vocês, Lucas e Thiago, o que vocês acham que ainda é um entrave para a gente dar uma deslanchada, já dentro daquilo que a gente conversou antes, né? Pô, temos oportunidade de crescer rápido, e às vezes a gente tem um travamento até por conta de comercialização. Então, vislumbrando assim, o que vocês dois, como técnicos, como produtores, que o Lucas também é, assim como o Thiago, o Lucas também é produtor de ovinos, além de técnico, o que vocês enxergam que está faltando para a gente aí, para a gente dar um salto aí, ampliar a produção, produtividade e trazer essa cadeia com mais força aí para a região? Na minha visão, Fernando, eu acho que isso já é um pontapé inicial com a assistência técnica e gerencial. Acho que o Senar vem somando muito nessa, ela já ajuda na organização dessa cadeia, que eu acho que é um ponto crucial. Organizar a cadeia da ovinocultura, juntar, reunir esses produtores, né? Para a gente conseguir formar grupos fortes para, de repente, adiante, formar uma cooperativa e ir organizando essa cadeia da carne ovina. E aproximar, eu acho, o produtor da indústria da carne. Isso é crucial. Eu imagino que também um ponto que é importante é hábito de consumo, né? Se nós conseguíssemos incentivar, fazer degustações, estimular o consumidor a procurar a carne da ovelha, ou do cordeiro, do borrego, ou um subproduto, o ano todo, a gente conseguiria criar uma escala, favorecer também o frigorífico. Porque a grande demanda é as festas de final de ano, né? Réveillon, Natal e a Páscoa. Então, ali gera uma grande demanda de produto e o restante do ano a agroindústria não consegue colocar tanto produto no mercado, não tem saída. Então, o hábito de consumo, de tornar a carne do cordeiro do dia a dia, ou a dona de casa consumir na cozinha, também favoreceria isso. Porque o que a gente percebe, né, Paulo, e até a gente teve a oportunidade hoje aqui na Carreta Agro pelo Brasil. A gente vai comentar um pouquinho depois sobre a palestra que vocês trabalharam na questão produtiva, né, Paula? Mas a gente teve a possibilidade de ter uma oficina técnica de produção de embutido de carne de cordeiro. Que às vezes é aquilo que a gente está falando, a gente está habituado só a churrasco, a paleta, pernil, enfim. E hoje a gente teve uma oficina aqui de linguicinha, né, Paulo? Tivemos a grata satisfação de, inclusive, provar. E a gente percebe que quando a gente coloca para um público que às vezes não tem muito contato e ele tem esse contato, a degustação nos provou aqui que todo mundo, né, provou e adorou. Tem muita aceitação, né? Muita aceitação. Mas hoje eu acho que eu já vejo um pouco mais nos mercados, a carne ovina, ela inclusive não só congelada, né? Que normalmente a gente tinha mais contato com ela congelada, agora né, tem resfriada também, né? Então isso também incentiva um pouco mais ter essa disponibilidade e o consumidor ter mais acesso mesmo, né? Eu acho que também que quando, né, isso que você falou, né, Fernando, quando ele tem acesso, ele gosta. Então, eu acho que
a gente tem que linkar aí esses dois. E tem um ponto que eu acho que é bem importante, o que a gente está crescendo, assim, a gente está incentivando realmente produtores a se profissionalizar nessa atividade, né? Porque com o suporte, como você falou, faz 60 anos que aquele produtor não tinha nenhuma assistência, então assim, ele consegue, ele tem um pouco mais de confiança, tá, em fazer investimentos, né? Eu acho que um pouco é isso também, a gente acaba que contribui não só para o produtor, mas como para a cadeia produtiva como um todo, né? Muitas vezes o produtor, às vezes, ele sabe fazer, ele quer fazer e não sabe a forma de começar a fazer. Perfeito. Às vezes falta o estímulo também, né? E a gente às vezes chega lá e diz, não, vai dar certo e... Eu acho que o papel da TAG, né, Lucas, ele tem sido, como o Thiago falou também, não só na questão técnica e gerencial, mas é na questão de achar caminhos alternativos e no incentivo, no próprio incentivo. Às vezes o produtor tinha, né, os que a gente começou a atender já há 4 anos atrás, tinha 20 ovelhas, o sonho dele era ir a 100, mas aí ele travava porque ele não sabia onde botar o cordeiro dessas 100. Aí a gente, não, vai dar certo, nós vamos achar mercado, e daí eles colocavam, e dava certo. E até, Paulo, é importante que você fale isso, que os nossos técnicos de campo contribuem muito nessa questão aí de formação de carga, de achar locação para os animais, de dar essa destinação aí, porque é o gargalo que ainda às vezes trava um crescimento mais acelerado, né? Sim. E por esse motivo da gente estar de produtor em produtor, né? Às vezes a gente sabe o produtor que quer comprar e sabe o produtor que quer vender. Então a gente só troca o contato ali e eles se resolvem, né? E acaba que vocês viram um ponto de consulta também para esse produtor de referência, para que ele se sinta mais, né, mais confiante, e vocês acabam que dão as soluções, né? Eu acho que o importante do trabalho da TAG é isso, é a gente identificar os problemas, né, os pontos que a gente tem de melhoria e levar a solução para o produtor. Então, acho que é isso que a gente tem visto aí e está tendo muito sucesso em função, né, desse trabalho. Até o Paulo, eu queria fazer uma colocação, aproveitando, acho que uma das coisas, né, Paula, Lucas, Thiago, uma coisa que a gente trava um pouquinho às vezes é a gente ter um número de animais para montar uma carga, para montar um lote para vender, e a padronização desses animais. E hoje à tarde a gente teve a oportunidade de ouvir uma palestra proferida por vocês aí, com relação a manejo reprodutivo. Então, hoje a gente focou um pouquinho mais em manejo reprodutivo do carneiro, mas levando em consideração também o manejo reprodutivo das fêmeas. Eu imagino que talvez seja um caminho também para a gente buscar uma padronização, formação de lotes, para que a gente consiga evoluir um pouquinho nesse sentido. Então, eu queria que vocês falassem, Thiago, como é que foi a conversa hoje à tarde, como é que foi a aceitação do produtor, quais os pontos principais que vocês bateram. A gente vai fazendo um bate-bola contigo e com o Lucas aqui. Então, Fernando, esse ponto que você citou, que conversou na palestra anterior, é muito importante. Esse é um também dos entraves da ovinocultura nossa em Santa Catarina, a padronização do nosso rebanho. Boa parte do rebanho abatido aqui em Santa Catarina vem de fora, em torno de até mais de 80%. É muito significativo, né? Muito significativo. E os frigoríficos dizem que eles precisam de mais padronização, e isso é visível. Então, o trabalho que a gente tenta fazer nos produtores e levar é a questão de conhecimento em genética e melhorando a genética dos rebanhos, a questão da estação de monta, manejo reprodutivo, que nós trabalhamos na palestra hoje à tarde, aí, junto com o Lucas, o manejo reprodutivo do carneiro e também das matrizes, né? É questão de padronizar lotes, formar lotes para fazer cobertura, e isso vai dar respaldo lá na venda final, né? Porque, Lucas, levando em consideração, hoje vocês trataram muito o manejo do carneiro, né? E o que a gente percebe às vezes? A pessoa está montando um plantel e às vezes não quer investir num carneiro de alta qualidade. E nós estamos falando de 50% da genética está vindo dali. Então, esses manejos simples também que vocês orientam, da preparação do carneiro para a estação de monta, eu queria que você conversasse um pouquinho aí, Lucas, sobre isso. Desde do fato de iniciar o rebanho, né? Claro que a fêmea também ela traz, né? Mas ela não é, no geral, ela não tem um significado tão grande genético, né? Mas ela é importante, né? Na formação. Mas nessa questão, o carneiro, ele trazendo toda essa bagagem genética, digamos assim, né?
além disso, ele tem que estar pronto para uma estação reprodutiva, porque não adianta ele trazer isso no DNA dele e ele não conseguir fazer uma cobertura, um salto, realizar a cópula e produzir cordeiros. Então a gente tem que ter ele pronto para isso também, né? Então a preparação do carneiro inicia 60 dias antes da estação reprodutiva. Então tem que se levar em conta na aquisição de um carneiro que você tem que estar planejando a tua estação reprodutiva e que você tem que adquirir esse animal 60 dias antes, pelo menos. Ou muitas vezes já adquirir ele com um exame andrológico, com os cuidados mínimos sanitários, que ele já venha pronto. Ou você vai ter que fazer isso na propriedade, né? Ter o carneiro bem casqueado para ter condição de caminhar, seguir as matrizes, identificar cio, a questão do sanidade de testículo, nutrição, ter dente, né? Porque ele precisa se alimentar bem para fazer cobertura, então não pode ser um animal muito velho. E o exame andrológico, quem puder fazer, né? Eu considero quase que obrigatório. Até queria citar aqui, aproveitar esse gancho, porque o andrológico é uma coisa extremamente barata. E ele pode definir o resultado de uma estação de sucesso ou de fracasso. Sim. Nós tivemos um exemplo de um produtor que tinha acabado de entrar na ATEG, né, Tiago? Em que se desconfiou que o carneiro estava montando, mas que não estava fecundando. E aí foi feito o andrológico, até elas estavam prenhas, mas já com 60 dias de atraso. O que compromete... Então eu queria até que você citasse, Juízo Thiago, muito grande, né? Isso. A gente não Isso. Esse produtor, ele comprou o reprodutor e soltou no rebanho, mês de janeiro. Achando que estava tudo certo. Então no mês 5 já eram para estar começando a parir as fêmeas. Quando chegou no mês 5, nada. Aí fizemos o andrológico, o carneiro estava apto, reproduzindo, mas o problema deu lá atrás, né? 3 meses atrás. Então foi ele passou por uma infertilidade temporária. Se tivesse sido realizado um andrológico lá no início, já tinha resolvido o problema. E atrasou aí alguns meses aí de... 3 meses de espera. E esse ainda deu, né? O problema é se não tivesse, né? Mesmo com atraso foi, mas se não tivesse. O que a gente bate, né, Lucas e Thiago, é que são manejos extremamente baratos, extremamente eficientes. A gente bate muito isso, Paulo, no ATEG. É fácil, simples, bem feito. Mas se a gente não fizer a base, não adianta querer comprar um carneiro da melhor genética, né, que você estava falando. Se eu não der condição para ele executar, não tem como a gente ter bons resultados, né? Sim. E essa questão do andrológico tem que ser cobrada. Nós, como técnicos, temos que cobrar. Isso aí tem que ser a rotina da estação reprodutiva. Que muitas vezes o produtor ele é muito apegado ao ultrassom. Ele gosta do ultrassom porque ele vê o resultado. Mas assim, às vezes é muito mais vantagem você investir no andrológico do que num diagnóstico de gestação. Não que o diagnóstico não seja importante, mas pensar na tecnologia antes, né? Utilizar essa técnica do exame andrológico como ferramenta antes da estação. Porque se tu tiver um problema, o diagnóstico vai te mostrar o problema, né? Mas você teve a oportunidade de prevenir ele. Sempre a prevenção ela é mais efetiva e mais barata, né? Então acho que o caminho é sempre planejar e iniciar já. Eu acho, Paula, que eu gostaria só que vocês dessem talvez um recado, né, Paula? Eu queria antes só falar uma coisa para os telespectadores aí que estão nos assistindo, que a assistência técnica ela é customizada para cada uma das propriedades, né? Então a gente não tem um pacote único, a gente faz primeiro um diagnóstico daquela propriedade e o técnico vai auxiliar aquele produtor a conduzir as suas atividades conforme o porte, conforme a estrutura que ele tem, os recursos que ele tem, né? E a gente sempre elabora um projeto a partir do diagnóstico, que é onde é que ele quer chegar. O técnico auxilia ele a fazer as metas só que quem dá o norte, quem dá o direcionamento é o produtor rural, né? Então, isso para mim é muito importante, porque não, só se tiver tantos, não. A gente aqui trabalha com pequeno, com médio, com grande produtor. A gente está aqui realmente para auxiliar esse produtor, né? Então, só para a gente perfeito, sem pacote tecnológico pronto, né, Paulo? É customizado. Exato. Perfeito. Eu queria, assim, também que vocês dessem dessa questão reprodutiva, um recado final, assim, alguns pontos que vocês julgam importantes, que são simples, que são fáceis de fazer,
e que vão dar o resultado. Até porque eu queria já linkar essa questão da estação reprodutiva com a questão do consumo que a gente estava falando antes. Porque o que acontece? A gente tendo um bicho padronizado, numa condição boa, numa condição nutricional boa, numa condição sanitária boa, tudo facilita. O que a gente vê também de entrave de consumo que a gente tinha no passado o cara provou uma ovelha lá, Paula, uma ovelha velha, já mal abatida em fundo de quintal, sem os cuidados necessários, aí teve uma experiência negativa, não posso mais ver carne de ovelha. E marca. E a gente sabe que não é assim, né? Que quem prova uma carne de cordeiro, que foi bem conduzido, que tem um abate correto, é extremamente maravilhosa. Quem começa a consumir não para mais. Então eu queria que vocês dessem alguns recados nesse sentido. O que vocês como técnicos têm enxergado, pontos que a gente tem que estar de olho quando eu vou programar a questão reprodutiva do meu rebanho, que vocês já comentaram do carneiro, mas das fêmeas, o que a gente precisa cuidar, a questão nutricional, a questão sanitária. Então, assim, pinceladas rápidas, que eu sei que o assunto renderia conversa até amanhã cedo, mas para a gente ter assim, o que o produtor eu tenho que estar atento, para que a coisa chegue lá no final da estação, eu tenha a minha, entre aspas, colheita perfeita. Eu acho, Fernando, que um ponto vai puxando o outro. Dentro é um manejo integrado. Integrado e até chegar lá na indústria e no consumidor, né? Vamos começar. Tudo começa ali pela escolha do reprodutor, pelo andrológico. Aí vamos programar uma estação de monta. A estação de monta já dá para programar conforme a alimentação que eu tenho nessa propriedade e, às vezes, conforme a demanda que eu tenho em uma região. Perfeito. Sim, porque a produção de cordeiros, às vezes, é muito sazonal e as indústrias ficam um período sem ter esse cordeiro. Então, eu também posso fazer essa programação, né, para suprir Entender o mercado, né? Entender o mercado. Também eu suprir a necessidade da indústria. Então, já parte lá do produtor alinhar isso junto com o técnico, estruturar, conversar, planejar, né? E aí os outros fatores que o Lucas veio citando ali na palestra, né? A questão do manejo do reprodutor, juntamente com a estação de monta, programar a estação para juntar, para reunir esses animais. Mas isso são pontos bem específicos do manejo reprodutivo. Agora, se tu pensar no geral, o produtor primeiro ele tem que ter comida, oferta de comida o ano inteiro. Ele tem que ter o planejamento forageiro, calendário sanitário de todos os animais, independente da categoria, reprodutor, matriz, cordeiro, tem que ter isso em dia. A questão de manejo, de piquete, por exemplo, né? Pastagem, oferta o ano todo, altura de pastagem, descanso de piquete, né? Para o controle da verminose, que é um problema sério na ovinocultura. Piquetes para lotes diferentes, então tudo isso tem que ser levado em conta. Aí quando chega lá na parte reprodutiva, você tem um a mais, que é o cuidado da estação. Mas a cadeia toda ali, o teu plantel todo tem que ter o mínimo necessário, né? Tudo caminha junto, né, Lucas? É o feijão com arroz bem feito, né? Não adianta para a gente inventar uma coisa muito elaborada se a base não está estruturada. E eu acho que tudo, como vocês bem citaram aí, é óbvio que tudo é amarrado uma coisa na outra, mas se a gente não tiver a comida, não se consegue mais nada dentro de qualquer cadeia produtiva. Então acho que 80% parte dali. Parte da comida. Grande parte do que a gente resolve, do que a gente aumenta em produção, produtividade, está no básico, né? No corrigir alguns aspectos básicos, inicial, né? Sem nem muitos investimentos, sem muita mudança, né? Do que a gente consegue identificar. Então, acho que seria isso, né? A gente poderia aqui conversar por bastante tempo, mas a gente tem um tempo limitado, né? Eu gostaria de agradecer ao Thiago Casella, o Lucas da Campo e o Fernando da Silveira, e mais esse podcast aí na 17ª Tecnoeste em Concórdia.